Seguindo com o nosso desenvolvimento em Python, então vamos ver um pouquinho sobre looping de repetição hoje. Vamos trabalhar com o while. Então, sem perder tempos, já vamos criar aqui um novo arquivo do Python. Se você estiver chegando agora, a gente está usando a IDE do PyCharm, que é bem parecida com o IntelliJ. A versão da Community, que é de grátis, né? Então a gente consegue criar aqui nossos exemplos e testar os conceitos. Então vamos ter aqui, ó, loopings. Então os arquivos Python têm essa extensão .py e o while ele vai ter aqui essa estrutura. While, dois pontos. E aqui dentro vai vir o código que você quer que ele seja executado até atender uma condição, né? Então vamos criar aqui um print, por exemplo. Executando um looping. Então a gente tem os dois pontos. E aqui eu vou colocar a condição que eu quero que seja atendida. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui um valor x, eu começo com 1, eu vou dizer, então eu quero que ele execute enquanto esse x for menor que 10. Enquanto x menor que 10, ele vai ficar escrevendo para mim que está executando um looping. Só que eu tenho que controlar isso para que ele não fique executando isso aqui eternamente, ad eterno, né? Então, para isso, eu preciso fazer o quê? Se esse x está começando com 1 e a minha condição é que ele vai ser executado enquanto for menor que 10, então eu tenho que fazer um incremento dele, ele tem que ir aumentando. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Depois que ele executou o loop, eu vou fazer o meu x receber mais 1. X vai receber um valor que ele vai adicionar. Opa, coloquei menos 1. É mais 1. Então, na primeira execução, ele vale 1, vai somar 1. Aí na próxima vai valer 2 e ele vai até que ele chegue no 9. O 9 é menor que 10? É. Escreveu, aumentou para 10. Aí quando ele voltar novamente, ele vai falar 10 é menor que 10? Não. Aí ele encerra o looping e termina a aplicação. Então a gente pode até incluir uma mensagem aqui no final, ó. Fim do looping. Ou looping. Deixa eu só padronizar aqui. E aqui eu só vou colocar uma mensagem inicial, ó. Exemplos com o while. While significa enquanto. E aí botão direito, vamos pedir para executar, dá um run. E ele já carrega aqui embaixo pra gente, ó. Então ele escreveu a primeira vez essa mensagem. E aqui dentro ele foi escrevendo o looping, né? Ó, executando o loop, executando o loop, fim do looping. Vamos colocar aqui, ó, só o valor do x, para a gente saber quanto que ele vale. Ó. Então, ó, Ctrl F5 para executar de novo. Então ele vai rodando pra gente, ó. Looping primeira vez, segunda, ó. Executou até o nona e a décima ele não vai rodar porque o 10 não é menor que 10. Se eu colocasse se ele fosse menor ou igual, aí sim ele executar até 10. E aí quando fosse valer 11, aí ele encerra e vem pro fim do looping. Então é bem tranquilo trabalhar com o while, certo? Então, a gente vai fazer agora um segundo exemplo, só para a gente reforçar aqui o conhecimento. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou ter aqui um valor continuar igual S. Sim. Então eu vou dizer, enquanto continuar for igual aqui ao S, ele vai ficar rodando meu looping, né? E aqui eu vou pedir para a pessoa informar um valor. Vamos usar aquele input que a gente já viu. Deseja continuar. Colocar o barra N para ele quebrar a linha. E aqui a gente vai pegar esse valor. Ó. Certo? E aqui eu vou fazer é comparar esse valor. Se esse valor for igual assim ou deseja o N, né? Na verdade eu quero que ele encerre, né? Ó, se continuar for N ou N,
com 2 pontos aqui. Então a pessoa quer encerrar ele, né? Então eu vou marcar o continuar, vai receber o valor de n aqui. E aí quando ele voltar, ele vai falar, opa, continuar igual a S? Não. Então ele encerra. Agora, se a pessoa digitar algo diferente disso, de n ou n maiúsculo, aí eu não executo aqui, ele vai continuar executando, tá? Então a gente pode até, ó, colocar uma mensagem aqui só para saber que ele executou o looping, né? Ó. Embora eu já vou ter a pergunta aqui embaixo. Vou colocar, ó, looping executado. Quebra de linha. Vamos ver então aqui o que vai acontecer. Ctrl F5. Ó, looping executado. E ele perguntou, deseja continuar? Vou colocar, por exemplo, S. Ó, vai continuar. 3. Continua. Deseja continuar? N. Não. Aí ele encerra o fim do looping e aí eu consigo controlar aquela variável. Então, o usuário interagindo com a aplicação, dependendo da resposta dele, aí eu consigo encerrar ou não o meu looping, tá? Então é bem tranquilo trabalhar com o while também. E a gente vai ver agora só 2 exercícios para a gente fixar. Então, por exemplo, eu quero escrever os números pares, tá? Só remover então isso daqui. Na verdade, a gente pode escrever tudo, né? Então, eu vou ter minha variável aqui, começando com 2. Eu coloquei int, né? Por ser do hábito do C#, mas não preciso declarar o tipo do valor, né? Ele é de tipagem dinâmica. X vale 2. Então, o que eu vou fazer é, enquanto o meu x, vamos fazer os números pares até o 100, por exemplo. Enquanto ele for menor que o 101, o que eu vou fazer é escrever esse x na tela. Escrevi na tela. O que eu vou fazer agora é pegar esse x e somar mais 2. E aí, com isso, eu vou ter os números pares, até que ele seja maior que 100, né? Então, rodei aqui, Ctrl F5. Então, você vê que ele vai escrevendo, ó, 2, 4, 6, 8, 10, até chegar lá no 100, né? Ó, com 3 linhas aqui de condição, uma só inicializando a variável, resolvi isso. 4 linhas vão ter esse looping para escrever os números pares. Bem tranquilo, né? Vamos fazer os números ímpares agora. Começa em 1. Ctrl F5. E aqui a condição é a mesma, porque eu vou somando a partir do 1, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11. E aí ele já executou pra gente. Muito facinho, né? Bem tranquilo de usar. Vamos fazer também a tabuada agora, tá? Então tem, por exemplo, a tabuada dos 6. Certo? Então a gente vai fazer aqui, ó. Vai ter um x, vamos ter um y começando em 1. Enquanto esse meu y for menor que 11, ou se eu colocar menor igual a 10, eu vou fazer aqui, ó. Vamos criar uma variável z para calcular essa tabuada. Então ele vai usar o x, que é o nosso valor fixo, vezes o meu y, que é o que vai ficar incrementando de 1 até 10, né? Então ele calculou isso, beleza. A gente exibe então o valor da multiplicação. Então eu vou ter aqui, na verdade, vai ser o x, vírgula, aí eu vou colocar aqui, ó, vezes, vírgula, o y, vírgula, e o z, que é o resultado. Eu posso até colocar aqui um igual, né? Igual e vírgula. Depois eu vou ver uma forma melhor, a gente vai ver um vídeo só explicando essa forma de formatar o texto, tá? Por enquanto a gente vai usar desse jeito para não misturar os assuntos, tá? Fez isso, agora eu preciso incrementar esse y para não multiplicar sempre por 1, né? Então, meu y, eu vou fazer mais igual a 1. Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer y recebe y mais 1. Desse jeito aqui está mais reduzido, né? Certo? Então, vamos lá. Rodei. Ctrl F5. Ó, então ele vai fazer, ó. 6 vezes 1, 6. Vezes 2, 12. 3, 18. Vai até o 10, 60. E aí eu consigo calcular a tabuada de qualquer valor. Legal, né? Então, pouquinhas linhas a gente montou essa parte da tabuada. Vamos fazer assim também, ó. Ao invés de eu informar aqui o valor, eu vou pedir para a pessoa informar para mim o valor, né? Então, ó, informe o valor para a tabuada.
Dois pontos barra n. Então, vou pegar esse valor e ele vai calcular para a gente. Só que para poder fazer esse cálculo, eu preciso entender esse tipo aqui como um inteiro, como um tipo numérico. E quando eu faço aqui o input, ele entende como um texto, né, por padrão. Então, eu só tenho que converter esse x aqui para inteiro. Então, eu poderia fazer assim, né? O x vai receber aqui esse x transformado em inteiro. Ou então, eu posso fazer aqui direto, né? Ó, já pego o resultado e transformo em um inteiro, tá? Vou colocar aqui no comecinho, ó, só uma mensagem, dizendo que é um programa sobre tabuada, né? Programa que calcula a tabuada. Dois pontos e a nossa quebra de linha. Ctrl F5. Então, ó, programa que calcula a tabuada, informa o valor para a tabuada. Por exemplo, 5. Então, ele calcula para a gente, ó, tabuada do 5. Executei novamente. Eu quero a tabuada do 9. Então, ele vai fazer para a gente do 9 até o 10. Boa! Muito bem. E agora o último exemplo, para a gente concluir aqui o assunto do looping. Eu posso ter loopings alinhados, né? Looping com mais um outro looping. Então, por exemplo, eu vou fazer assim, ó. Eu tenho x valendo 1 e meu y valendo 1. E eu quero calcular a tabuada de 1 até 10. Então, eu vou ter um primeiro looping aqui, ó, while. Eu vou fazer enquanto o meu x, que é ele que vai determinar, né? Tá, qual que é a tabuada do 1, 2, 3 e assim vai. Enquanto o meu x for menor ou igual a 10, eu vou executar alguma coisa. O que vai ser essa coisa? Vai ser esse outro looping aqui dentro. Então eu tenho que fazer a tabulação para ele entender, tá? Então você faz um tab, ele já faz o recuo certinho. Então ele vai calcular aqui 1 vezes 1, vai dar o resultado, depois ele vai ficar incrementando aqui, até que ele chega no... O x valendo vai chegar no 1 vezes 10. Quando ele fizer 1 vezes 10, ele encerra esse looping e volta para o restante do código, que é esse looping aqui que ele vai voltar. Então eu tenho que incrementar o x também, senão o x vai continuar valendo 1 e ele vai ficar calculando a tabuada do 1 eternamente, vai entrar no looping infinito, né? Então quando ele encerrar aqui, ó, eu vou colocar que o meu x agora vai receber mais um. Só para não ficar tudo junto, quando ele terminar aqui também, ó, posso fazer incrementar aqui, mas eu vou pedir para ele pular mais uma linha, tá bom? O que mais que a gente pode fazer aqui? Eu posso escrever aqui, ó. Print. Tabuada. Tabuada do... E aqui eu coloco o valor do x. Para gente saber qual que é a tabuada que está sendo calculada, né? Então vamos lá. Ctrl F5. Esse a gente não vai interagir com ele. Ele já vai fazer... Ele escreveu a tabuada do 1 pra gente, né? Ó, certinho. Depois escreveu a tabuada do 2. Só que não exibiu o valor. Vamos ver aqui. O que houve. Vamos validar aqui. Certo. Ele fez a tabuada do 1 certinho. Na verdade, ele escreveu de todos, né? Então, o looping está funcionando primeiro. O que ele não está escrevendo são os valores do cálculo. Porque a primeira vez que ele executa a tabuada do 1, quando ele chegou aqui e valeu 10, esse y ficou valendo 10. Aí, quando volta a tabuada do 2, e ele vem 2, 10 é menor que 10, não, então ele não executa. Eu preciso só inicializar esse y novamente, quando eu terminar o looping, para ele voltar a valer 1. O que eu posso fazer é pegar esse y aqui, ó, e na verdade criar ele aqui, ó. Que aí eu sempre vou garantir que quando for iniciar uma nova tabuada, ele vai começar valendo 1. E eu não preciso ter esse escopo global para ela. Posso deixar ela criada só aqui dentro do primeiro looping, né? Vamos rodar de novo. Vamos ver agora. Agora ele fez... Deixa eu só olhar no comecinho. Tabuada do 1 certinho. A do 2 também, né? A do 3, vamos ver se lembra bem. 3 vezes 9 é 27, certo? Do 5 também. Beleza, agora ele fez certinho pra gente. Então foi só esse detalhe de inicializar a variável, porque ela manteve aquele 10 e ele não vai cair aqui nenhuma vez, né? Então sempre quando eu iniciar essa segunda parte, antes eu preciso voltar esse y para 1. Então foram alguns casos aqui
bem simplesinho, só para a gente entender a sintaxe desse looping while. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha, seu like aí, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, um abraço. Fui, tchau, tchau.